Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um quadro Que Mundo é Este? No quadro de hoje, nós continuaremos estudando o cenário Trevas RPG, falando a respeito da Sagrada Ordem dos Magos, mais uma escola de magia do Arcano Arcanorum. Ficou curioso? Pois me aguarda aí, que depois da vinheta a gente começa. Então, é a sua primeira vez aqui e você nem mesmo sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, onde existe um grupo de amigos que se junta com o objetivo de interpretar personagens em um ambiente proposto por um narrador. Se você está gostando da ideia, eu deixei aqui no card um link para minha playlist sobre RPG de mesa e lá você poderá conhecer melhor esse hobby super interessante. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas esse quadro, Que Mundo é Este? A gente fala a respeito de cenários, ou seja, ambientes onde as histórias de RPG podem serem narradas. É um quadro preferencialmente para narradores, mas não impede que jogadores também se deliciem aqui conhecendo ambientes incríveis onde ele poderá futuramente jogar. O vídeo de hoje nós estamos continuando, dando sequência ao cenário de Trevas RPG, um cenário de terror sobrenatural, tá certo? Escrito pelo grande escritor Marcelo Deldébio e editado pela editora Daima. É um cenário brasileiro, um dos cenários brasileiros de maior sucesso no mundo do RPG. E se você não viu os meus vídeos anteriores sobre Trevas RPG, também aqui eu deixei no card o link para que você possa ir lá dar uma olhada na história das sociedades secretas de Trevas RPG, na história do cenário, você possa olhar os seres sobrenaturais, né? Tem um vídeo lá falando a respeito dos seres sobrenaturais e das outras escolas de magia do Arcanorum. O Arcano Arcanorum, também conhecido como Fraternidade Secreta, é uma grande instituição que reúne todas as escolas de magia que existem no universo de Trevas RPG. O universo de Trevas RPG seria o nosso mundo onde nós vivemos, só que uma versão do nosso mundo onde as criaturas sobrenaturais não só existem, como elas intervêm no destino da humanidade, causando grandes desastres, como o dilúvio, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Tudo é explicado à luz de manipulações trazidas pelos seres sobrenaturais de outros planos de existência. Se você está gostando da ideia, não deixa de ir lá no card, tá? Hoje, dentro das escolas de magia, nós vamos falar a respeito da Sagrada Ordem dos Magos. Nunca ouviu falar? Ouviu sim, só que com outro nome. Quer saber qual é? Então vem comigo. Então, a Sagrada Ordem dos Magos, né? O livro já começa com uma recomendação bem interessante sobre essa ordem. A recomendação é a seguinte: utilizar apenas como NPC. Vou repetir? Utilizar apenas como NPC. Por que será, hein? Pelo visto, essa sociedade secreta realmente dá pesada, né? Vamos conhecê-la, então? Também conhecida por esse nome aqui, ó, Tully Jesselkoff. Desculpa, gente, meu inglês já é péssimo. Imagina só o meu alemão, né? Então, o nome é esse aqui, Tully Gesellschaft, seria mais ou menos isso, né? Também conhecida como Magos do Vácuo, mas o nome, né, como ela ficou mais conhecida no cinema, né, na literatura, foi um diminutivo do seu nome principal, também conhecido, né, como Sociedade Tully, né? Então, a Sociedade Tully, Magos do Vácuo, Magos Nazista ou Ordem de Odessa. Eu estou falando a respeito da mesma escola de magia. Esses magos nazistas, ou Sociedade Tully, eles foram fundados em 1217, na Noruega, e atualmente eles continuam atuando principalmente em Berlim, na Alemanha, e em Buenos Aires, na Argentina, tá? São as duas bases principais. Mas apesar das bases, né, uma em Berlim e outra em Buenos Aires,
essa sociedade ela tem ramificações atuando em toda a Alemanha, e não só na capital, em toda a Europa, e na América do Sul, do Norte e, evidentemente, na Argentina, né? Na Argentina, gente, onde estão encontrados os magos mais antigos e poderosos da sociedade Thule. Personalidades importantes que fizeram parte dessa sociedade secreta, né? Nós temos o Matthias Zackmary, quem viu meu vídeo anterior a respeito dos Senhores da Tempestade, sabe que o Zackmary ele foi o criador, né, da sociedade Thule. Tem o Dietrich Eckart, o Adolf Hitler, aquele mesmo da Segunda Guerra Mundial, o Alfred Rosenberg, o Heinrich Himmler e o Joseph Mengele. Então, esses são alguns dos personagens historicamente famosos que fizeram parte da sociedade Thule. Vamos falar um pouquinho a respeito da história dessa sociedade. Como eu disse, durante o século XIII, os principais Nephilim, né, eles tentaram dominar o poder dentro da escola de Luft. Eu falei isso no vídeo anterior, quando eu falei a respeito da sociedade secreta. A escola cabalística de Luft, ela era uma sociedade secreta bem mais antiga, e em 1788 houve uma cisão, uma divisão dentro da escola cabalística de Luft, e várias outras cabalas surgiram dessa divisão. E os Senhores da Tempestade, eles só foram, no entanto, se desligar da escola cabalística de Luft em 1200 e alguma coisa, quando houve uma briga entre o líder dos Senhores da Tempestade e o Zackmary, né? Foi o Canterbury e o Zackmary. Quando eles tiveram essa discussão, né? Essa rusgazinha mística, né? Eles foram expulsos da ordem, a ordem da Rosa dos Ventos, ou a ordem cabalística de Luft, que é a mesma coisa, ela expulsou os dois, né? Então, o Cater, ele fundou a Ordem da Tempestade, e o Matthias Zackmary, né? Ele aliou-se a alguns magos demonologistas, ou seja, magos que estudavam artes trazidas por demônios de arcano, né? E tentou atacar a cidade de Londres, né? Como retaliação, o Merlin, né, o mago Merlin, patriarca da Ordem do Graal, ele enfrentou o Matias e o baniu para as regiões mais sombrias da Arcádia. Arcádia, aquele plano lá dos lobisomens. Pois bem, lá na Arcádia, né, o Zackmary, ele permaneceu preso pelas fadas, né, e pelos elfos até o final do... Ele permanece preso lá, né, até o final dos tempos, ele nunca foi libertado, não. Acreditava-se, né, que a ordem tivesse sido extinta, só que em meados do século XVIII, né, ela retornou. Durante muitos séculos, as sociedades secretas alemãs, principalmente os iluminados, foram infiltrados lentamente pelos Thules. Então, aqueles discípulos, né, do Zackmary, os que sobreviveram, né, a rusgazinha entre ele e o Merlin, que não foram destruídos pela Ordem do Graal, eles conseguiram se infiltrar em outras sociedades secretas alemãs e conseguiram ir sobrevivendo lá, né? Alguns postos mais altos, inclusive dos iluminados da Baviera, chegaram a ser ocupados por membros da antiga sociedade Thule. A organização permaneceu escondida durante muitas décadas, aguardando uma oportunidade. E essa oportunidade surgiu em 1923, após a Primeira Guerra Mundial. Com a Alemanha devastada pela guerra, né, formou-se uma configuração ideal para a sociedade Thule vingar-se dos cabalistas de outras escolas de magia. Dentre que Eckart, ele formou as bases, né, do que seria conhecido por esse nomezinho estranho aqui, tá, em alemão, mas cuja abreviatura seria Nazi, né? Conhecido por nós como nazismo, né? A tradução de nazismo, né? Nacional, socialismo, alguma coisa assim, né? A guerra entre as escolas de magia em Berlim durou cerca de uma década. No final, né, culminou com a Segunda Guerra Mundial e o extermínio de 60% dos magos judeus da Europa. Então, a sociedade Thule, ela tinha um problema muito grande com a Ordem do Graal, né? E como vocês sabem, a Ordem do Graal, né, da qual Merlin fazia parte, era uma ordem judaica, né, mantida pelos anjos, protegida pelos anjos da Cidade de Prata. Então, o pessoal da sociedade Thule, eles tinham muita raiva, né, por causa do que eles tinham feito com eles
no confronto entre Zack e Mary e Merry, inclusive porque o mestre deles ainda até hoje estaria preso, né, pelas fadas lá no plano de Arcádia. Então, eles desenvolveram o nazismo como uma ideologia e eles lançaram, né, lançaram as bases da Segunda Guerra Mundial para poder, através disso e dos campos de concentração, eliminarem os seus verdadeiros inimigos, que eram os magos judeus. E eles obtiveram um êxito de 60%, matando 60% dos seus inimigos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, com a derrota dos Thule, muitos dos magos nazistas, né, que sobreviveram ao conflito, fugiram, né, para a América, aí se refugiaram na América do Sul, na Argentina e aqui no Brasil, né, gente? Uf. Estão por aí perdidos em algum lugar. Vamos falar um pouco a respeito das características da sociedade Thule. Então, a primeira característica é a cruz nazista, também conhecida como suástica, né? Essa cruz, ela representa a roda do mundo, dispostas no sentido anti-horário, tá? As cores vermelho e preto e uniformes militares também são um símbolo da sociedade Thule. Os membros mais jovens e que não praticam a magia usam também, sobretudo, cabelos raspados, camisa branca, contornos militares com cordões brancos e suspensórios. Os graus da sociedade, então. Como a sociedade Thule, né, ela permanece infiltrada em outras escolas de magia, atuando como agente duplo e adotando os graus respectivos de onde elas estiverem infiltradas, então não é muito fácil saber quais são os graus dessa sociedade. Entre as cabalas da Thule, os magos adotam a mesma hierarquia da Ordem de Luft, isso porque eles saíram de lá, né? Somente membros de raça ariana, né, tem essa exceçãozinha comparada com a sociedade Luft. Na ordem de Luft, qualquer membro pode alcançar a segunda ordem. Já dentro dos Thule, somente membros da raça ariana é que passam para o segundo círculo. O primeiro círculo você tem o aprendiz, o iniciado, o companheiro e o mestre. No segundo círculo você tem o cavaleiro do sul, cavaleiro do oeste, cavaleiro do norte, cavaleiro do leste e o mestre cavaleiro. No terceiro círculo a gente encontra com o grão-mestre da rosa dos ventos, que manda lá em todo mundo. E dentro do círculo interno, atualmente formado por 8 sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, e o círculo interno ele está localizado em Buenos Aires. Então, veja só que não deve ser nada de gente boa, né? Então, todos os membros do círculo interno da Thule estão escondidos em Buenos Aires e todos eles são ex-sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Para você poder jogar com a sociedade Thule na sua campanha, seja dentro do ambiente de trevas ou apenas pegando a ideia da sociedade Thule para usar em algum outro cenário, você tem que lembrar, né, que essa sociedade está dividida em 2 tipos, são os membros da Thule e os neonazistas, tá bom? Então, são 2 kits que você pode utilizar para poder jogar com a sociedade Thule. Se você resolver ser um membro da Thule, você vai gastar para isso 3 pontos de aprimoramento e 250 pontos de perícia. E você vai ganhar pistola 40%, camuflagem 25%, ciências com história 20%, teologia 15%, ciências proibidas, alquimia 25%, astrologia 10%, rituais 30%, teoria da magia 25%. Esportes como natação, 30%, linguagem secreta, 30%, e a manipulação, interrogatório, 20%, intimidação, 20%. Você também ganha pesquisa e investigação, 40%. Além dessas perícias, você ganha poderes mágicos 2, como aprimoramento. Isso vai te dar 2 pontos iniciais de magia e mais 1 por nível. Você ganha também pontos heróicos 1. Com pontos heróicos 1, você vai ter 1 ponto heróico a cada nível. E você ganha armas de fogo 1. Também ganha magia nos caminhos trevas ou arcano. Você escolhe qual deles você vai querer que o seu mago desenvolva a sua magia, tá bom? O restante dos pontos que sobram, né, você vai utilizar para comprar vantagens, né, que tornem o seu membro da Thule bem mais original. Lembrando, narrador, lembrando que foi dito no início
que esse tipo de sociedade deve ser reservado para NPCs. Se algum PC insistir em jogar com isso aqui, aí você autoriza por sua conta e risco e fica mais do que claro que ele vai ser um vilão, né? Não será um mocinho. Outro kit que você pode utilizar caso você deseje jogar com os membros da Tule é o kit de neonazista. Nesse kit você tem 3 pontos, você gasta 3 pontos de aprimoramento e 250 pontos de perícia. E com isso você ganha adaga 40-30, briga 40-40, revólver 40%, escopeta 30%, esquiva 30%, armadilha 20%, arrombamento 20%, camuflagem 25%, condução 15%. Você ganha esportes 30%, explosivos 20%, linguagem secreta 30%, investigação 20% e manipulação. Manipulação é interrogatório 20%, intimidação 40% e tortura 20%. E você ganha também pesquisa 30%. Aprimoramentos, você ganha pontos heróicos 3. Não tem direito a pontos de magia, isso porque o neonazista ele é um guerreiro, ele não é um mago, né? Então ele não utiliza magia, mas você ganha pontos heróicos 3, o que lhe permite ter 3 pontos heróicos por nível, né? Então a cada nível você vai ganhando 3 pontos heróicos. Então veja que para um guerreiro é um kit bem interessante. Se você gostou de conhecer a Sociedade Tule, também conhecida como Ordem Sagrada dos Magos, Magos do Vácuo e outros nomezinhos lá. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa sociedade terrível que influenciou de forma tão dramática os rumos da sociedade humana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber outros vídeos sobre outras escolas que façam parte do Arcano Arcanorum. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!